Bem-vindos ao Turismo em Destaque. Bom, em primeiro lugar, creio que devemos ter presentes duas notas prévias para melhor enquadramento desta resposta. Desde logo, dizer que é o mais importante quando está em causa a saúde e a vida humana, não há interesse, não há situação que seja mais importante ter em conta do que esta. E a segunda, para dizer algo que nos parece óbvio e que todos já tivemos a oportunidade de constatar, é que, queira-se ou não, sem deslocação não há turismo. Ora, aquilo que acontece é que a atividade económica do turismo está neste momento privada desta sua condição essencial. E, portanto, a pergunta que se nos deve colocar a todos é como é que o turismo e todos quantos dependem da atividade vão sobreviver. Sim, sobreviver, porque infelizmente é disso que se trata. O tempo que nós dizíamos como é que vamos resistir à atual crise gerada pela pandemia, como é que a vamos superar, porventura já terá passado. Hoje em dia o que está em causa é mesmo a nossa sobrevivência. E deixem-me que vos confesse, quando olhamos para o horizonte, as nuvens que lá vemos são bastante carregadas. E, portanto, por mais que os agentes turísticos tenham reinventado os seus modelos de negócio, por mais que a atividade tenha feito por criar novas situações, o que é um facto é que continuamos mergulhados nesta pausa interminável. E, portanto, aquilo que hoje em dia seria natural é que quem tem a capacidade de decisão ajudasse, de alguma forma, a mitigar, a minimizar os efeitos que a pandemia está a provocar na atividade. Basta olharmos, por exemplo, para aquilo que se passa na União Europeia, esse espaço económico e político onde estamos inseridos, em que devia de haver liberdade de circulação de pessoas, e aquilo que acontece, aquilo que nós constatamos, é que cada Estado-membro tem posto e imposto as suas regras. De uma tal forma que resulta numa amálgama, muitas vezes, de contradições, que não só desincentivam aqueles poucos, quase nenhuns, mas resistentes que ainda querem viajar, por assim dizer, e aumenta o temor, aumenta a dúvida e a desconfiança entre a demais população. Ora, do ponto de vista interno, aquilo que também temos vindo a assistir é que seja pelo aumento do desemprego, seja pela diminuição do poder de compra, seja porque o nosso próprio mercado interno é reduzido, seja, enfim, por um conjunto vastíssimo de razões, a realidade é que também continuamos a ver que olha, ainda recentemente, agora nos últimos dias, tivemos a oportunidade de ver as medidas de contenção da disseminação da doença, ou seja, aquilo que vemos não augura muita coisa de boa. Então, o que é que podemos tentar fazer para inverter esta situação? Bem, desde logo, há um aspecto que me parece crucial. Todos nós já percebemos uma coisa e isso está claro. Sobretudo, ficou-nos claro no espírito na última década. É que o turismo é muito importante para a economia nacional, é muito importante para a criação de emprego, é muito importante para a atenuação e para a coesão territorial do país. Ora, se o turismo é assim tão importante, há que lhe dar prioridade. E as coisas mais importantes vêm sempre, devem vir sempre, em primeiro lugar. E, portanto, se nós começarmos por colocar o turismo no topo das nossas prioridades, essa será seguramente a forma mais fácil para, volvida que esteja a atual emergência sanitária, conseguimos pôr a nossa economia a funcionar, conseguimos voltar à nossa normalidade e, sobretudo, garantir que temos um turismo pujante e que contribua para o progresso do país. Bem, não obstante os esforços e a boa vontade que o Governo tem posto, seja na recuperação, seja na revitalização da nossa economia, parece-me que há aqui duas questões essenciais que não estão, porventura, muito bem compreendidas. A primeira é que todo o conjunto de medidas que têm vindo ao longo destes meses a ser apresentadas são, de uma forma geral, complexas, de difícil entendimento, ou outras vezes entre o anúncio e a entrada em vigor têm muita demora, o que não se compadece com a urgência com que os agentes económicos delas precisam. E o segundo aspecto é que, porventura, não está bem interiorizado que o turismo é uma atividade económica com especificidades mas mesmo muito próprias e, como tal, não pode ser tratada exatamente da mesma forma que as demais. Por outro lado, também conviria entender que o turismo é uma atividade económica
extremamente simbiótica. Eu perdoem-me, mas isto é quase o ABC da razão de ser do turismo. Mas é verdade. E o que é esta questão do ser simbiótico quer dizer? Quer dizer que no turismo não há setores mais importantes do que outros. Não há empresas mais importantes do que outras. E que tão importante é, por exemplo, uma empresa de grande dimensão, um grande conglomerado, como uma empresa muito pequena, uma microempresa que gravita em torno daquela maior. Isto porquê? Porque é da junção, do esforço dessas duas e de muitas mais que surge aquilo que nós oficialmente ou comumente se designamos por oferta turística. E a diversidade dessa oferta turística é aquilo que nos faz ser bem-sucedidos junto dos consumidores, junto dos clientes, que cada vez, como sabemos, estão mais ávidos por coisas novas, por coisas diferentes. Enfim, essa é uma situação. Mas, por outro lado, se isto é a realidade interna, endógena ao turismo, se olharmos para a realidade externa ao turismo, o turismo não é menos simbiótico. Porquê? Porque, como sabemos também, é uma atividade económica pluridisciplinar e transversal que se entrecruza e cria efeitos multiplicadores nas demais. Das pescas ao comércio, da indústria à agricultura, todos eles beneficiam ou ficam prejudicados quando o turismo não corre tão bem quanto seria desejável. Ora, dito isto, é fundamental que façamos a pergunta. Então, mas neste momento, neste exato momento, como é que estão as empresas do turismo? E aqui, eu que todos os dias falo com empresários, com gestores, com profissionais, aquilo que vos posso dizer é que se sente que as empresas estão exauridas. Estão exauridas porque não têm clientes. Estão exauridas porque todos os dias veem a sua situação económica ou financeira a definhar. Estão exauridas porque começam a não ter liquidez pela falta de receita para cumprirem, para honrar os seus compromissos de tesouraria. E, portanto, aquilo que se está a verificar é que, em muitos casos, estão a suspender atividades, estão a encerrar unidades, estão a não cumprir com algumas das suas obrigações essenciais, como sejam, por exemplo, o pagamento de salários ou o cumprimento das suas obrigações fiscais. Bem, então, o que é que pode ser feito para inverter e para dar outro alento, outro estímulo às nossas empresas? Bem, para mim é algo essencial e que desde março passado, desde o início desta pandemia, desde que se começaram a desenhar os contornos do alcance que toda esta lamentável situação poderia ter, algo que para mim ficou muito claro. Tem que haver um programa robusto e específico para a atividade turística. E esse programa deve-se basear em 3 eixos fundamentais. 1. Verbas significativas e substantivas a fundo perdido para as empresas. Depois, bonificações ou isenções fiscais. E, finalmente, um terceiro aspecto, medidas que possam refletir-se de imediato no estímulo ao consumo. Sem um programa com estas 3 vertentes, e ainda nesta semana passada vimos apoios de 7.500 euros para microempresas ou 40.000 euros para empresas de média dimensão, se nós nos mantivermos nestes apoios, que ainda por cima só vão entrar lá mais para o fim do ano em vigor, apesar das candidaturas até se poderem fazer já, não vamos muito longe. Nós precisamos de, envolvida que seja resolvida esta situação sanitária, precisamos de ter um tecido empresarial forte para que Portugal e para que o nosso turismo possa continuar, por assim dizer, na crista da onda. E por hoje é tudo. Cá marcamos encontro para a semana e até lá, cuide-se.